Olá, amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de harmonia e hoje nós aprenderemos a matéria acordes diminutos com função dominante. Vamos nessa? Vamos olhar a tela? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai partir da base aqui dos dominantes secundários do segundo grau, do terceiro grau e do sexto grau. Os acordes que preparam para os acordes menores no tom maior. Então, por exemplo, aqui o exemplo está no tom de Dó. O Lá com sétima, que acorde seria esse? Seria o 5, 7 ou quinto grau do 2. O 5 do 2. O Si com sétima seria o 5 do 3, porque prepara para o Mi menor. E o Mi com sétima, o 5 do 6, porque prepara para o Lá menor. Correto? Cada um desses acordes dominantes, a gente pode colocar uma nona menor nele. Então, por exemplo, ali o Lá com sétima, a gente pode estar adicionando a nona menor do Lá, que no caso seria o Si bemol. Correto? No Si com sétima, a gente pode estar adicionando a nona menor, que seria a nota Dó. E no Mi com sétima, a gente também pode estar adicionando a nona menor, que é o Fá. Então, os acordes ficariam Lá 7, bemol 9, Si 7, bemol 9 e Mi 7, bemol 9. Ou seja, nos dominantes secundários, a gente pode colocar ali nos dominantes secundários, preparando para o acorde menor ali, a gente pode estar adicionando aquela nona menor. Correto? Então, o que acontece? Essa nona menor, esse acorde Lá 7 com mais a nona menor, se a gente reparar a estrutura desse acorde, vamos dar uma olhada na estrutura desse acorde. Quais notas estão envolvidas ali? A gente tem a nota Lá, Dó sustenido, Mi, Sol e Si bemol. Se a gente tirar aquele baixo dali, aquela nota Lá daqui, ó, e analisar que acorde que é formado tirando aquela fundamental, aquela nota Lá, a gente vai reparar que o acorde é o seguinte, ó, Dó sustenido, Mi, Sol e Si bemol é o acorde de Dó sustenido diminuto. Ou seja, o Lá 7 bemol 9, tirando a fundamental, dá exatamente o Dó sustenido diminuto. Nesse caso aqui, ó, do Si 7 bemol 9, a mesma coisa. Se a gente tirar o Si, fica Ré sustenido, Fá sustenido, Lá e Dó, que dá exatamente o acorde de Ré sustenido diminuto. E nesse caso aqui, Mi 7 bemol 9, se a gente tirar a nota Mi, vai dar exatamente o acorde de Sol sustenido, Si, Ré, Fá, dá o acorde de Sol sustenido diminuto. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que o acorde dominante com a nona menor, se eu tiro a fundamental desse acorde, ele gera um acorde diminuto. Ou seja, como a estrutura, a parte de cima desse acorde Lá 7 bemol 9, tirando o baixo, tirando a fundamental, dá exatamente esse acorde diminuto, por que não usar esse acorde diminuto na função daquele acorde ali? Então vamos pegar aqui o violão. Então, por exemplo, eu estou no tom de Dó, né? Uso o Lá 7 para preparar para o Ré menor. No lugar desse Lá 7, eu posso estar usando Dó sustenido diminuto, que ele vai ter a mesma função. E ainda vai dar um caminho de baixo interessante, ó. Isso é muito legal. Então, a gente fazendo a análise daqueles acordes ali, a gente reparou que a estrutura do Lá 7 bemol 9, tirando a fundamental, dá exatamente o acorde diminuto, de Dó sustenido diminuto. No caso ali do Si 7 bemol 9, dá exatamente, se você reparar no próprio desenho do acorde, ó, é muito parecido, ó. Dá o Ré sustenido diminuto, o Si 7 bemol 9, dá o Ré sustenido diminuto aqui, tirando o baixo.
né? Tirando a fundamental. Ou seja, estou jogando ali um Dó, faço um Si7 para preparar para o Mi menor, eu posso fazer um Ré sustenido diminuto no lugar do Si7 para preparar ali para o Mi menor com sétima. E também ali no caso, a gente viu, ó, por exemplo, a gente viu o Lá7 bemol 9, que entra o Dó sustenido diminuto no lugar do Lá7 bemol 9, o Ré sustenido diminuto no lugar do Si7 bemol 9, e a gente tem também o Mi7, que prepara para o sexto grau, o 5 do 6, que tirando baixo, esse Mi7 bemol 9, a estrutura, a gente viu, tirando a fundamental, dá exatamente o acorde diminuto, de Sol sustenido diminuto. Ou seja, se eu quiser, estou tocando ali uma música, por exemplo, um acorde vem um Sol, aí um Mi7 para ir para o Lá menor. Eu posso, no lugar desse Mi7, usar um Sol sustenido diminuto. Ele vai ter a mesma função, porque a estrutura, você reparou que é a mesma, só tirando a fundamental daquele acorde dominante. Então, por exemplo, estou tocando aqui, ó, Sol 7, Sol sustenido diminuto para preparar para o Lá menor. Então isso aqui é um truque bem interessante para você estar usando nas suas reharmonizações. E o acorde diminuto, ele tem a função de preparação, a função dominante. Vamos ver uma música aqui, por exemplo, Rude Cruz. Naquela parte, sim, eu amo a mensagem da cruz, vai para o Fá sustenido menor. Nesse lugar, antes do Fá sustenido menor, eu posso jogar uma preparação, um Dó sustenido com sétima para ir para o Fá sustenido menor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu usei um 5 do 6. E aí, com essa lógica, que é a estrutura do acorde dominante com a nona menor, é exatamente o acorde diminuto. Então, no lugar aqui desse Dó sustenido com sétima, bemol 9, eu posso estar usando esse Fá diminuto, que na realidade aqui, se a gente fosse pensar mesmo no nome dele teórico, seria o Mi sustenido diminuto, mas aí para facilitar a gente, vamos pensar aqui no Fá diminuto. Então aqui, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz, ó, encaixou perfeitamente, ó. Darari, darará, darará. Ou seja, esse acorde diminuto, ele entrou no lugar desse dominante secundário aqui. Então é um lance bem interessante. E uma outra coisa interessante também, se você reparar, é que esses acordes diminutos que a gente descobriu dessa estrutura, sempre é o acorde de sétimo grau do tom do momento. Por exemplo, como a gente está ali no dominante secundário, ali, por exemplo, um 5 do 2. Então o tom do momento ali seria o Ré menor. E exatamente o acorde que surge desse Lá7 bemol 9 aqui, ó, é o diminuto Dó sustenido diminuto, que é o sétimo grau no tom de Ré menor, no tom do momento. E a mesma coisa se aplica aos outros. Aparece um Ré sustenido diminuto, que é o sétimo grau do tom de Mi menor, que é o tom do momento ali, quando a gente está fazendo esse dominante secundário. E o Mi com sétima, no caso que a gente fez o Sol sustenido diminuto, ele é o sétimo grau do tom de Lá menor, que é o tom do momento. Então ali, esse diminuto acaba sendo sempre aquele acorde de sétimo grau ali do tom do momento. Então é importante, interessante perceber esse detalhezinho aí. E a análise desses acordes diminutos vai ser em relação ao tom principal, não ao tom secundário. Por exemplo, quando a gente está aqui, ó, na análise, deixa eu só apagar essa clave de Sol aqui azul. Então, por exemplo, quando a gente analisou, a gente está aqui no tom de Dó, Dó com sétima maior, Lá com sétima, para ir para o Ré menor, esse Lá com sétima, a análise vai ser 5 do 2, né? Que a gente usa a seta, indo para o segundo grau. A análise desse acorde seria 5, 7 do 2, certo? Só que o acorde diminuto, a gente já não vai analisar em relação ao tom secundário. A gente vai analisar em relação ao tom principal. Ou seja, deixa eu só apagar aqui. Ou seja,
Por exemplo, se eu jogo aqui um Dó sustenido diminuto, para poder preparar para o Ré menor com sétima, no lugar do Lá 7, a análise desse cara não vai ser 5 do 2, vai ser sustenido 1 diminuto, porque ele está em relação ao tom principal, não é o tom secundário não. Ou seja, se o tom é Dó, aquele cara ali vai ser sustenido 1 diminuto. Aqui o Dó com sétima maior, primeiro com sétima maior, e o Ré menor com sétima, segundo menor com sétima. E uma outra coisa também, o acorde diminuto ele não vai levar seta, tá? Não tem seta. Seta é só quando for um Lá com sétima ali, quando for um movimento de dominante. Ali o Dó sustenido diminuto, por mais que ele esteja substituindo ali o Lá 7, porque ele é a mesma estrutura, como a gente viu anteriormente, e dá um charmezinho a mais, o caminho de baixo interessante. Mas ele não leva seta, apenas a análise sustenido 1 diminuto sem a seta, e a análise é em relação ao tom principal, tá ok? Tranquilão? E os acordes diminutos que são mais frequentes de acontecerem são os acordes diminutos que preparam para os acordes menores. Por exemplo, no tom de Dó, o sustenido 1 diminuto, que prepara para o Ré menor com sétima, o sustenido 2 diminuto, que prepara para o Mi menor com sétima, e o sustenido 5 diminuto, que prepara para o Lá menor com sétima. Esses são os mais frequentes. Mas também é possível a gente encontrar acordes diminutos para substituir os dominantes secundários que preparam para os acordes maiores. Por exemplo, no tom de Dó 7, pode acontecer de fazer um Mi diminuto, indo para o Fá com sétima maior. É menos frequente, mas é possível. A mesma coisa no lugar do Ré 7, para ir para o quinto grau, um Fá sustenido diminuto. E para ir para o Dó, no lugar do Sol 7, um Si diminuto. Esses são menos frequentes, mas é possível acontecer, né? Então ali, o sustenido 1 diminuto, esses ali, os de cima, são mais frequentes. O sustenido 2 diminuto, todos esses aqui são exemplos em Dó maior. E o sustenido 5 diminuto, esses são mais frequentes. Mas além desses, assim, a gente pode, como eu falei agora anteriormente, a gente pode também estar fazendo acordes diminutos para preparar os acordes maiores, né? Que é o Mi diminuto, que é o terceiro grau diminuto, para ir para o Fá com sétima maior. Esses são menos frequentes, mas é possível. O sustenido 4 diminuto, para ir para o quinto com sétima, esse aqui já é mais comum. Por exemplo, tem um louvor que eu, de vez em quando, eu faço esse sustenido 4 diminuto. É aquele... engrandecer a terra. Agora... repara que eu consegui colocar aquele sustenido 4 diminuto ali, ó. Então tem uns lugarzinhos bem interessantes. E além do sustenido 4 diminuto, a gente tem também o sétimo diminuto, que vai ali para o primeiro grau com sétima maior. Mas os mais frequentes são os que preparam para os acordes menores, ok? Então aí eu vou fazer uma análise de uma sequência que é muito comum eu passar para os meus alunos quando eles estão aprendendo os dominantes secundários. Então a gente vai dar uma olhada nessa sequência, vamos analisar ela e depois fazer as substituições com os acordes diminutos. Vamos dar uma olhada aqui. Então todos os exemplos aqui em Dó maior para facilitar a nossa vida aqui na hora de estar estudando. Mas depois é interessante você estar estudando isso em todos os tons. Então, por exemplo, Dó com sétima maior, qual seria a análise? Seria primeiro com sétima maior. Lá com sétima. Aí aqui a gente sempre, quando vai analisar um dominante secundário, primeiro a gente analisa os acordes do tom principal. Então ali tem um Ré menor com sétima. Se eu vi que esse aqui é um segundo grau menor com sétima, eu já sei que o Lá 7 é o 5 do 2. Por ele já estar indo para o segundo grau, basta eu colocar a seta, que eu já entendo que é um 5 do 2. Não preciso botar aqui 5, 7, não preciso nada disso, porque ele está indo para o segundo grau. Então a seta já indica movimento de preparação. Então vamos lá, aí a gente tem o Si com sétima, aí analiso primeiro o acorde do tom principal ali, Mi menor com sétima. É o terceiro grau menor com sétima, o Si com sétima é a preparação do Mi menor com sétima. 5 do 3, Fá com sétima maior, quarto com sétima maior, esse é o 5 do 4, vamos continuar.
Aí ali o Ré com sétima, que cara é aquele? Eu vejo que o Sol com sétima é o quinto grau. Sabendo que o Sol com sétima é o quinto grau, o Ré com sétima, ele vai ser o 5. O Sol com sétima é o quinto grau e o Ré com sétima é o 5 do 5, né? Vou botar setinha aqui. Lá menor com sétima, o sexto grau menor com sétima. E o Mi com sétima é o 5 do 6. Sol com sétima, preparação. Né? Aqui, como é um tom principal, eu analiso, porque ele está dentro da tonalidade de Dó. E o Dó com sétima maior, primeiro com sétima maior. Então eu vou tocar essa progressão aqui rapidinho. E depois a gente vai testar elas com os acordes diminutos, no lugar das preparações. Então é isso com os dominantes secundários. Agora vamos fazer as substituições ali pelos acordes diminutos? Então vamos lá. Por exemplo, no lugar do Lá7, qual acorde diminuto a gente vai colocar ali? A gente vai colocar o Dó sustenido diminuto. Então deixa eu apagar aqui. Dó sustenido diminuto. Só que agora, vamos lembrar o seguinte, deixa eu só aqui diminuir um pouquinho. Legal, aqui, ó. O Dó sustenido diminuto, mas vamos lembrar o seguinte, a análise agora é em relação ao tom principal, ou seja, aqui vai ser um sustenido, um diminuto, e não leva seta, mas ele tem a função dominante, está preparando para o Ré menor com sétima. No lugar ali do Si com sétima, Ré sustenido diminuto. Depois a gente vai tocar essa sequência. E aí vai ficar sustenido 2 diminuto. Só que não leva seta. Terceiro grau menor. No lugar do Dó7, vamos fazer ali o acorde diminuto, que a gente viu que também pode entrar acorde diminuto no lugar do dominante secundário que vai para o acorde maior. Ou seja, ali a gente faria um Mi diminuto. E seria o terceiro grau diminuto a análise. E não leva seta, acorde diminuto não leva seta, mesmo ele tendo a função dominante. Ali, como ele está indo para o Sol 7, que eu já sei que o próximo acorde ali é o Sol 7, então ali a gente vai fazer um Fá sustenido diminuto. E aí a análise, sustenido 4 diminuto. A letrinha tá maneira. Aí foi para o Sol 7, que é o quinto 7 ali, ó, tiro essa seta, lembrando que o acorde diminuto não vai levar seta, né, beleza. Aí o Mi7, no lugar do Mi7, Sol sustenido diminuto, e a análise, sustenido 5 diminuto, que é o quinto grau, e o sustenido 5, que é o Sol sustenido ali. Foi para o Lá menor com sétima, e aqui Sol 7 indo para o Dó com sétima maior, a gente pode fazer também, colocar ali um Si diminuto, e vai ser o sétimo grau diminuto. E olha que interessante o caminho do baixo, isso é que é interessante da gente notar. Olha como os acordes diminutos deram um caminho muito mais interessante ao baixo. Ele deu um caminho muito mais interessante ao baixo. O baixo está subindo cromaticamente, de meio em meio tom, e o caminho ficou bem mais interessante. Vamos dar uma olhada ali na tela. Olha lá. Então, ó, vamos tocar essa progressão aqui. Vamos estar tocando ela. Mas foi muito interessante. Olha como é que o caminho do baixo ficou agora. Ó. Subiu de meio em meio tom. Ó. Muito legal. Aí só ali no Mi que ele manteve. Ali não subiu não. Aí Fá e depois subiu de novo. Aí ali do Lá pro Si subiu um tom e foi pro Dó. Mas o caminho do baixo ficou bem mais interessante. Vamos tocar agora com diminuto para ver? 3 e 4.
Se quiser, pode tocar junto comigo. Ó que interessante. Poxa, muito legal. Ó que lindo. Puxa vida. Ó que interessante, ó. Ali eu poderia ter até feito um acorde mais aqui para baixo. Ó. Ficou bem mais interessante. Vamos fazer mais uma vez? 3 e 4. Muito legal. A sequência ficou, parece que ganhou vida. Aquele baixo ali subindo ascendentemente. Bem interessante, mas muito interessante mesmo. Então, você já pode começar a utilizar esses acordes diminuto como preparação, substituindo os dominantes secundários nas suas músicas. Por exemplo, tava pensando numa música aqui, aquelazinha. É Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Aqui eu já posso jogar um diminuto ali, ó. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Olha que lindo. E várias outras músicas, vários outros louvores. Você pode estar implementando essa dica aí de colocar o acorde diminuto no lugar aí dos dominantes secundários, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, não deixa de se inscrever em nosso canal, tá bom? Lembre-se sempre, estude música. Um abraço, tamo junto!